Todo o império está condenado a cair. Mas alguns não desmoronam de repente. Eles apodrecem por dentro, lentamente, silenciosamente, até que já não resta nada além da sombra do que foram um dia. O Barcelona não é apenas um clube de futebol. É uma ideia, um símbolo, um movimento. Durante décadas, ele representou algo que ia muito além das quatro linhas: cultura, resistência, arte. Mas mesmo as ideias podem ser corrompidas. Mesmo os mitos podem ser destruídos, de dentro para fora. Essa é a história sombria da morte lenta de um império que encantou o mundo. O fim trágico de um clube que ousou reinventar o futebol e pagou o preço mais alto. Um clube forjado na dor. O Barcelona nasceu em 1899, mas sua identidade se consolidou muito mais tarde. Nos anos sombrios da ditadura franquista, quando a Catalunha era silenciada. Enquanto o Real Madrid era associado ao poder central, ao regime, ao governo, o Barcelona tornou-se resistência. As cores blaugranas passaram a significar liberdade. O Camp Nou virou um espaço de desabafo. E o futebol, uma forma de dizer, estamos aqui. Esse peso cultural sempre acompanhou o clube. Mas foi só décadas depois que ele ganharia o mundo com um estilo de jogo que mudaria tudo. Cruyff e o DNA blaugrana. Nos anos 70, Johan Cruyff chegou ao Barça como jogador. Em campo, sua genialidade era evidente. Mas seria fora dele, como treinador, que sua influência atingiria o ápice. Em 1988, Cruyff assumiu o comando técnico e reformulou o clube. Criou um estilo: posse, toque, movimentação, inteligência tática e, mais do que isso, instituiu uma filosofia, desde a base até o profissional. O tic-tac nasceu ali. E com ele o conceito de um Barça dominante, criativo, esteticamente belo. La Masia foi fortalecida. O clube passou a valorizar jovens formados internamente. A ideia era clara: formar craques que jogassem de uma única maneira, a maneira do Barcelona. A era Guardiola, o topo do mundo. Anos depois, em 2008, um discípulo direto de Cruyff assumia o time principal, Pep Guardiola. Com ele, o mundo viu algo inédito. Um time que não jogava futebol, ele ditava o ritmo do jogo, como maestros regendo uma orquestra. Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, Pedro, Piqué, Puyol. 7 dos 11 titulares foram formados no clube. Em 4 anos, Guardiola conquistou tudo. Liga dos Campeões, La Liga, Copa do Rei, Mundial de Clubes. Mas mais do que troféus, ele deixou uma herança. O Barça era sinônimo de perfeição. Só que, como tudo na vida, quando se chega ao topo, o único caminho possível é a descida. A saída de Guardiola, o primeiro sinal. Em 2012, Pep Guardiola deixava o Barcelona. Oficialmente era desgaste, mas nos bastidores falava-se em cansaço, pressão, desentendimentos com a diretoria e a percepção de que aquele ciclo já havia dado tudo o que podia. Guardiola saiu no auge, mas o que ele deixou para trás foi um castelo de cartas. Magnífico, mas frágil. O clube tentou manter a mesma filosofia, mas sem o mesmo maestro. Vieram Tito Vilanova, Gerardo Martino. E apesar de resultados decentes, o brilho havia começado a se apagar. O estilo tic-tac passou a ser questionado. Rivais descobriram como sufocá-lo. A posse de bola deixou de ser mágica e se tornou previsível. O Barcelona ainda era grande, mas a alma começava a se perder. O colapso anunciado. Em 2014, Josep Maria Bartomeu assumiu a presidência do clube. A princípio, sua gestão parecia promissora. Em 2015, com Luís Henrique, o Barcelona venceu a tríplice coroa, La Liga, Copa do Rei e Champions League. Mas esse sucesso foi o último suspiro de uma era gloriosa. A partir de 2016, o clube mergulhou num ciclo de decisões desastrosas. A filosofia da base foi abandonada. As contratações passaram a ser feitas com critérios puramente comerciais, buscando nomes de impacto e retorno de mídia. Não encaixe tático. O clube gastava como se o dinheiro fosse infinito. Salários astronômicos, bônus milionários, renovação após renovação. A folha salarial explodiu, tornando-se a maior do mundo. E enquanto isso, a diretoria escondia os rombos, maquiava relatórios e vivia de empréstimos e adiantamentos. A venda de Neymar. O começo do fim. Em 2017, o impensável aconteceu. Neymar deixou o Barcelona. O PSG pagou a cláusula de rescisão de 222 milhões de euros.
tornando o brasileiro o jogador mais caro da história. O clube recebeu uma fortuna, mas não tinha um plano. Na pressa de substituir Neymar, o Barça cometeu seus maiores erros. Pagou 160 milhões de euros por Coutinho, que nunca se encaixou. Pagou 135 milhões por Dembélé, um talento cercado por lesões e indisciplina. Pagou 120 milhões por Griezmann, que mal teve função tática no time. Foram mais de 500 milhões de euros desperdiçados em 3 contratações que jamais justificaram o investimento. Enquanto isso, La Masia era esquecida, e Lionel Messi via em silêncio o clube que ajudou a construir. Começar a se autodestruir. Messi contra a diretoria. Nos bastidores, Lionel Messi, o maior ídolo da história do clube, já não escondia sua frustração. A relação com Bartomeu se deteriorava a cada temporada. Decisões incoerentes, falta de projeto esportivo, promessas não cumpridas. Messi queria um Barcelona competitivo. A diretoria queria inflar o marketing e manter as aparências. Em 2020, depois da humilhante derrota por 8-2 contra o Bayern de Munique, Messi chegou ao limite. Ele enviou um burofax, um documento formal, pedindo para deixar o clube. Mas a diretoria barrou sua saída. Usou cláusulas do contrato para forçá-lo a ficar. E o que poderia ter sido uma despedida honrosa se tornou uma prisão emocional. Messi permaneceu, mas já não era o mesmo. O escândalo que expôs o clube. Em 2021, a verdade veio à tona. Foi revelado que Bartomeu contratou empresas de mídia para difamar jogadores e ex-dirigentes. Nas redes sociais, incluindo Messi, Piqué, Xavi e até Guardiola. O escândalo ficou conhecido como Barçagate, e a reputação do clube despencou. As eleições internas foram antecipadas. Bartomeu renunciou. E quando os livros financeiros foram abertos, a bomba estourou. A dívida total ultrapassava 1,3 bilhão de euros. O clube estava à beira da falência. E o pior ainda estava por vir. A saída de Messi. Em agosto de 2021 veio o golpe fatal. O Barcelona não conseguia renovar com Messi, mesmo com redução salarial, mesmo com vontade de ficar. As regras financeiras da La Liga impediram o registro do novo contrato. O clube estava tão afundado em dívidas que nem o maior jogador de sua história pôde continuar. A coletiva de despedida foi uma das cenas mais tristes da história do futebol. Messi chorou. E o mundo inteiro chorou com ele. O fim de uma era. A morte de um vínculo que parecia eterno. A saída de Messi não foi apenas uma perda técnica, foi simbólica. O coração do clube havia partido. A temporada 2021-2022 foi um pesadelo. Sem Messi, sem identidade clara, sem dinheiro, o Barcelona mergulhou em um período de caos técnico e emocional. Ronald Koeman, ídolo como jogador, falhou como treinador. A equipe acumulava derrotas. O Camp Nou, antes templo sagrado, virou terreno de desespero. Pela primeira vez em quase 2 décadas, o clube foi eliminado ainda na fase de grupos da Champions League, rebaixado à Liga Europa. Inacreditável, mas real. A queda já não era lenta. Agora era livre. Um império, jogando como time médio, lutando contra adversários que antes assistiam ao Barça com admiração e medo. O presidente da era Guardiola foi reeleito como esperança de renascimento, mas encontrou um clube em frangalhos. Sem verba, ele apelou a medidas desesperadas. Vendeu parte dos direitos de transmissão do clube por décadas. Negociou ativos do Barcelona Studios e criou algo chamado alavancas econômicas. Essas manobras injetaram dinheiro momentâneo, mas hipotecaram o futuro. Era como vender as paredes da casa para tentar reconstruir o teto. Sustentável? Não. Necessário? Talvez. O retorno de Xavi, em meio ao colapso, uma luz foi reacendida. Xavi Hernández assumiu como técnico. Mais do que um treinador, ele representava um elo com a identidade perdida do clube. Mas Xavi não encontrou um solo fértil. Encontrou pressão, expectativa, um elenco desequilibrado, jovens promissores e veteranos cansados. Mesmo assim, conquistou a La Liga em 2022-2023. Um título importante, mas que não apagava os traumas. O time ainda sofria na Europa. Ainda falhava nos momentos grandes. E o Camp Nou, agora fechado para reformas, deixou o clube ainda mais distante de si mesmo. Um clube em busca de si mesmo. Hoje o Barcelona é um clube que vive entre o passado e a incerteza. Ainda carrega o nome
A camisa, a lenda, mas já não é temido como antes. Já não hipnotiza com sua posse de bola. Já não forma gênios como antes. Os jovens da nova geração não cresceram vendo o Barcelona de Messi, Xavi, Iniesta. Eles veem um clube tentando sobreviver, tentando se reerguer, tentando lembrar quem foi. E esse talvez seja o maior castigo para um império que encantou o mundo. Ser obrigado a viver sabendo que seus dias de glória ficaram no passado. O Barcelona foi mais que um clube. Foi arte. Foi poesia em movimento. Foi a reinvenção do futebol moderno. Mas o tempo, a ganância, a má gestão e a vaidade enterraram tudo isso. O que vimos não foi uma queda repentina, foi uma morte lenta, uma agonia silenciosa. Um império se desfazendo diante dos nossos olhos. Hoje, o mundo assiste em silêncio. Enquanto o que restou tenta desesperadamente voltar a ser o que um dia foi. Barcelona. A morte lenta de um império que encantou o mundo. Só avisar,